Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é um dia especial porque nós vamos conversar com a nossa musa, a nossa musa, Carol Moura. Ela tem um projeto fantástico que é o Grupo Conexões. Nós somos voluntários no grupo. Nós fizemos já qualificação virtual, né? Fizemos aí durante um ano, nós fizemos um trabalho muito bacana através do LinkedIn, fazendo a qualificação de centenas de pessoas. E a Carol é uma pessoa muito especial que tem um conhecimento tremendo na área de seguros, nessa área tão importante para quem está preocupado com a sua vida financeira. Por isso que eu chamei a Cacá para conversar com a gente, para a gente esclarecer alguns pontos que são tão importantes, porque seguros, eles precisam ser bem contratados, bem analisados. Você tem alguns tipos de seguros que são específicos para algumas coisas. Alguns profissionais precisam de seguro para exercer a sua profissão. Então tem uma série de curiosidades e eu trouxe a Carol para ver isso tudo com a gente e nos explicar melhor como é que funciona. Eu vou chamar a Carol aqui para falar com a gente. E nós, educadores financeiros, nós temos que auxiliar... Oi! Nós precisamos auxiliar as pessoas a fazer algumas escolhas, né? Então, o principal papel da educação financeira é que você consiga contratar serviços, identificar serviços financeiros, fazer os cálculos que são realmente necessários para ver se são vantajosos ou não. E eu acredito que uma boa forma de você proteger a sua família é através de seguros. Eu tenho seguros, eu acho muito importante, eu acho que é um dinheiro muito bem aplicado. E agora eu quero saber da Carol tudo que ela tem para nos dizer sobre seguros. Bom dia, Carol. Bom dia, Paty. Tudo bem? Muito, muito calor aí. Eu tô de casaco, aqui tá 10 graus. Hoje tá bem mais quente, assim, tem sol. Coisas que a gente tava com o dia nublado aqui. Acho que mais uma semana, mais ou menos, a gente ficou aí com dias nublados, mas hoje a gente amanheceu aqui com sol, né? Com vontade de ir à praia, mas não pode. Não pode. Estamos fechados, todo mundo recolhido dentro de casa, a praia fechada, né? Mas estamos bem, é isso que importa, né? É o que importa. Sabe que Alternativas. eu ontem eu fui, eu precisei ir numa confeitaria porque o meu filho está de aniversário no sábado e eu fiquei pensando assim, gente, para nós um bolinho pequenininho, um salgadinho, alguma coisa, né? E aí eu digo assim, a gente, olha o consumismo, educadora financeira falando em consumismo. Olha só, eu descolei 3 máscaras lindas. Que lindas! Eu disse assim, Bacanas. esse aqui vai combinar, esse aqui também, ó. Azul e verde vai combinar bastante com essas Eu disse cores. um rasinha que é para deixar a Damares feliz. Realmente, né? Pois é. Legal. Hum. E aí Você eu... descolou essas máscaras para ir até lá? Oi? Você descolou as máscaras para ir até lá? Não, eu tenho uma... eu tenho 3 máscaras. Eu tenho aquela que é toda fechada, Sim. tá? Eu tenho uma que ela é feita de... Tem muitas fábricas de lingerie aqui em Guaporé, então elas estão produzindo máscara. Então é praticamente um forro de calcinha, porque Ah, é o que tecido legal. da calcinha e mais o forro de algodão, né? Uma, 2 camadas ali.
Então, eu tenho uma que eu adoro usar, porque é um azul escuro, dá um contraste, assim, fica lindo. Que E, legal. e aí, o que que eu fiz, né? Eu consegui tinha uma outra branca aqui, que foi a primeira que a gente comprou. Logo, já tem casos aqui em Guaporé, já tem um caso ativo e já teve 3 casos que o pessoal acabou se curando. Então, a contaminação está por aqui, né? Não adianta, o negócio tá rolando. Então, nós optamos por ter mais opções de máscara para que tu possa higienizar ela, né? Deixa ali, usa depois, né? Dá uns 2, 3 dias, lava bem, e aí não ficar sempre com a mesma máscara, Porque tudo. a máscara de tecido, né, ela tem um prazo de validade, né? Então, enquanto você está utilizando ela, você pode utilizá-la por no máximo 2 horas. Então, é realmente até interessante que você tenha, e dependendo do que você for fazer, você leve mais uma contigo dentro da bolsa, guardada no plastiquinho, higienizada, né? E aí, ao tirar a tua, passa álcool na mão, pega outra, coloca outra, sem encostar, né, nessa Sim. parte, realmente. Mas, assim, a gente tem que ser bem chato com isso, né? E tem que cuidar bem mesmo, porque eu acho que já chegou em vários lugares, e muitos lugares a gente ainda não sabe, porque ainda não fizeram exames, né? Pois é. Mas a gente sabe que há uma deficiência aí com relação aos exames em algumas cidades, em alguns locais. Então a gente não pode confiar, né? Que tá tudo bem. E ontem eu percebi uma coisa que eu não tinha me dado conta ainda. É, eu sempre acompanho pela Secretaria da Saúde do Estado, né? Guaporé Aham. não tem, Guaporé não tem. E, na verdade, até pouco tempo atrás, tinha um caso que era de uma cidade vizinha, mas o nosso hospital tem uma capacidade melhor de atendimento. Então, ah, na cidade vizinha tem um caso, a gente sabe que o cara está aqui no hospital, então beleza. Só que esses dados que são contabilizados são apenas do SUS. E aí, pela rede, nós temos aqui a rede privada de saúde, e aí são 4 casos. E eles não são contabilizados. Então, veja como funcionam as coisas, né? Então são 7, né? Então são Então, 7, não é mais um só, são então é 7. complicado, né? É complicado. É. Mas, A gente tem que galera, estar bem atento. use máscara, fique em casa. Se Eu puder ficar em saio, casa. exatamente, eu saio assim, ó. Hoje eu vou sair porque tem a vacinação dos professores. Então, eu vou lá, Uhum. faço a minha vacina, volto para casa e eu não sei quando eu vou sair de novo, né? É assim, gente. Vamos que vamos. Tomando cuidado, né? Eu digo, o importante é que a gente se encontre no Natal, né? Se Deus Exatamente. quiser. Exatamente. O importante é isso. Né? Carol, vamos falar de Bom, seguros, que é uma vamos falar coisa. de dinheiro. Vamos falar de dinheiro, vamos falar de seguros. Eu vejo seguros como uma excelente forma de você proteger o futuro da sua família caso aconteça alguma coisa com você. Né? O Exato. que conta para nós? O que é o seguro? Qual é o objetivo dele? Quais são os tipos que tem? Hoje é tudo contigo. Eu vou perguntando minhas dúvidas aí. Quem tiver dúvida sobre seguro, manda para nós aí que a gente vai Vai perguntando. perguntando. Vai perguntando. Bom, Paty, vamos lá. Né? Essa área de seguros, ela é uma área que a gente aqui no Brasil, eu percebo que a gente ainda não explora ela, né, em sua totalidade, tá? Até pelo fato da gente não ter essa cultura, né? Então, no Brasil, quando a gente fala em seguro, a maioria das pessoas pensa em seguro de carro. Ah, o seguro do meu automóvel, né? Porque ela pensa que aquele é um bem que custou caro a ela, que muitas vezes ela ainda está pagando, né? E é um compromisso financeiro que ela tem aí ao longo de 3, 4, 6 anos, né, muitas vezes, e ela acha que ela tem que proteger aquele carro, né, ou seja, ela tem que proteger aquele bem, se ela bater em alguém, ela tem que estar amparada, se ela for roubada, ela tem que estar amparada, né, e quando a gente fala em relação a seguros, a gente não está falando só disso, né, a gente não está falando só em proteger um bem que você tem, mas a gente fala também em proteger mais patrimônios seus, então proteger a sua casa, proteger a sua empresa, né, proteger a sua família também através de um seguro de vida, né, que te ampare lá na frente. Né? E a ideia do seguro não é fazer com que você receba exatamente aquilo que você contratou,
mas é fazer com que você receba um valor no qual você vai conseguir repor aquilo que você perdeu, tá? Então, exceto, né, lá para as contratações de seguro de vida que você faz, e aí você recebe lá um valor mensal, se você fez um seguro voltado aí à parte de doenças, né, e tudo para você receber, exceto esse, todo e qualquer seguro que se refira a um bem, a um patrimônio, a um item, né, você vai receber o valor equivalente a você repor aquele bem naquela situação. Então, a ideia do seguro não é dar lucro, né, mas é repor o bem que você perdeu. Então, eu acho que, como a gente não tem tanto essa cultura, é algo que eu venho falando bastante também com as pessoas, no sentido da gente criar essa cultura, porque é um custo muito baixo perto do que a gente tem, né? E além disso, além de você proteger também seus bens, proteger a sua vida, proteger o seu campo financeiro, você também tem muito valor agregado, né? Muitas vezes na contratação de um seguro você tem muitos serviços que você recebe também. Ou que muitas vezes o que você recebe em serviço já paga o seguro todo. Pois é, pois é. Eu gosto, tem aquele ditado, o seguro morreu de velho. Que coisa boa. Que coisa boa que tu nunca precisou, que coisa boa que, né, que não aconteceu nada com a tua casa, com a tua família, contigo, com o teu carro. Porque esse é o grande lance. O seguro é para te proteger caso aconteça. Me veio uma lembrança, porque eu dei aula de informática durante muitos anos, eu tinha um escritório de contabilidade que eu dava treinamento. E numa conversa com uma das advogadas, ela comentou comigo que quando ela estava na escola, sabe aquela coisa assim que os colegas passam e te chamam para ir junto para a escola, aquela coisa toda que vai todo mundo em grupinho, né? E ela disse que ela tinha aí 8 anos, 9 anos, ela tinha chovido muito no dia anterior, né? E a casa dela era uma casa assim que tinha um portão, tinha a campainha e tinha uma escadaria. Então, os coleguinhas passaram no dia e tocaram a campainha. Deu um curto-circuito e queimou toda a casa. E ela disse assim, Paty, a lembrança que eu tenho assim, ó, é de ficar com a roupa do corpo, eu não tinha mais nada. Queimou tudo, 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 tudo. E naquela época, eles não tinham pensado em seguros, não tinham pensado em absolutamente nada. Então, ela tinha, assim, eu me lembro que ela tinha seguro de carro, tinha seguro para casa, tinha seguro de vida, ela tinha tudo segurado, porque a experiência que ela teve quando era criança foi tão dramática. Ela disse assim, e aí eu me vi, assim, as pessoas dando uma sacola de roupa usada para minha mãe, né? Tinha a gente morando de favor na casa de não sei quem. Então ela disse que tinha lembranças assim de ter passado muito trabalho e que se eles tivessem um seguro, se tivessem uma proteção, simplesmente funciona. Tu vai passar um trabalho aí até receber o teu seguro, né? De repente tu vai ter que ir para casa de alguém, tu vai ter que ficar no hotel, tu vai ter que te acomodar em algum lugar. Mas não é perder tudo, não é começar do zero, é tu começar com um pouco mais de dignidade, com um pouco mais de segurança. E isso, nossa, isso me marcou. E depois que eu conversei com ela, eu saí correndo. Correndo fazer uma cotação. Sim, uma outra situação que também eu acabei contratando o seguro. Eu fui contratada para dar aula em Vacaria. Tá? Eu morava em Porto Alegre e fui para Vacaria. Vacaria é uma das partes mais altas do Rio Grande do Sul. Ela fica na fronteira, assim, faz fronteira com Santa Catarina. É um lugar frio pra caramba, é muito frio. Em dezembro tu tá de casaco, é muito frio. E ela fica assim, ó, quase 1.000 metros acima do nível do mar. Tá? E o que aconteceu? Eu fui dar aula, a gente foi por um caminho, né, a primeira vez. Quando eu peguei o ônibus de volta, a gente voltou pela serra. Guria, aquele ônibus fazia assim, ó. E aí tu olhava pro lado, tinha uns precipícios, uns negócios
Eu cheguei, por Deus, na época eu tinha conta do Banco do Brasil, eu cheguei na rodoviária em Porto Alegre, eu fui num caixa automático do Banco do Brasil e eu fiz um seguro de vida no caixa automático. Aqueles seguros básicos, assim, que tu paga 7 pila por mês. Porque eu disse assim, ó, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu não vou ir no domingo de noite sem fazer esse seguro. E realmente, assim, é muito complicado, né? Gente, assim, ó, para quem está chegando agora, a gente está falando sobre seguros. A Carol veio trazer algumas dicas, algumas informações sobre seguros, a importância, os tipos, alguns cuidados que tem que ter na hora de contratar. Se esse assunto é importante para você, se você conhece pessoas que precisam de seguro, usa o aviãozinho aí para chamar mais alguém para assistir o nosso bate-papo. Já avisando que ele vai ficar aqui no Instagram por 24 horas. Eu vou jogar no YouTube, lá no meu canal, para quem quiser acessar, poder saber mais sobre seguros também. E se faz sentido para você tudo que a gente está falando, dá aí um coraçãozinho para nós aí, para a gente saber que a gente está indo no caminho certo, né, Cacá? Isso aí. Me manda perguntas também, a gente Quem quiser saber sobre seguros, fala, manda pergunta aí para nós. Carol, responder. quais são os tipos de seguros assim que você indicaria? Por exemplo, para mim, eu sou professora, né? Sou professora, tenho carro, tenho casa, uma casa alugada, né? Eu pago aluguel. Tenho 2 filhos, tenho um marido bonitão lá. Ó, o E seguro. se pudesse, você faria o seguro dele, né? Claro, a gente já sabe. Eu digo para ele, olha assim, ó, se acontecer alguma coisa comigo, aproveita o seguro, né? Sai, curte, conhece lugares bacanas com as crianças, enfim, Uhum. tá? E aí depois tu casa, não vai aproveitar meu dinheiro com outra. Por favor, Não, né? primeiro Mais curte os respeito aí, filhos. né? Olha, tem um tempo aí, uns 4 meses pelo menos. Show. Mas tem que cuidar mesmo, né? Bom, analisando assim, né? Olhando de fora. Hoje a gente tem seguro para tudo que você possa imaginar, né? A gente tem seguro hoje para situações, né? Para prestação de serviços, enfim, para muita coisa. Então a gente tem os seguros dos bens e a gente tem aqueles seguros que não são tangíveis, né? Que a gente não consegue pegar, né, os seguros de responsabilidade civil profissional, né, que se refere à prestação do serviço que a gente realiza, né, seguros voltados à parte de empresas também que prestam determinados serviços em locais de terceiros, né. Então, no seu caso, eu Uhum. falo, é um caso até parecido com o meu também. O que a gente avalia, né? Carro é o que todo mundo já fala, né? Automaticamente, seguro do carro, tá? Mas assim, por que contratar um seguro? Acho que é o bacana também a gente começar do início, né? Por que eu vou contratar e quais seguros eu posso contratar? Quais seguros fazem sentido para mim hoje? Então, assim, por que a gente contrataria? Hoje você mora numa casa alugada, beleza. Se na sua casa você vai dormir lá, deixou o celular carregando, o celular deu um curto-circuito lá na casa, digamos que até esse curto-circuito ele pegou fogo numa parte da casa, mas além de pegar fogo nessa parte da casa, esse curto ele se estendeu, né? Se estendeu aí pela fiação da casa, queimou sua geladeira, sua televisão, enfim, ainda incendiou uma parte desse imóvel. Hoje, você, Patrícia, você teria dinheiro para comprar isso de novo, né? Você conseguiria comprar de novo sua geladeira, que sei lá, deve ter custado 2, 3 mil, né? Que hoje não tem mais nada baratinho, né? Não, não tem mais Então, sua nada. geladeira deve ter custado 2, 3 mil reais. Tua TV, no mínimo, como diz você, 1.000 pila, né? Mil No pila. mínimo aí uns 1.000 reais. Tipo, você teria dinheiro para comprar isso de novo, né? Do celular que pegou fogo no meio desse caminho, uns 2, 3 pila também. Você teria dinheiro para comprar de volta? E aí, a parte da casa, né? O que você queimou nessa casa? Porque você queimou, além de parede, de repente, você pode ter queimado mais coisas, né? A estrutura da casa e o conteúdo. De repente, estava carregando, deixou no braço do sofá, pegou fogo no sofá. Então, assim, por que você Uhum. contrata o seguro? Para que você tenha dinheiro para repor isso que você perdeu, né? Para que você receba um valor, para que você possa repor de fato isso que você perdeu. Então, do que a gente pode fazer o seguro hoje, né?
Nós, pessoas mortais que estamos aí trabalhando, lutando e tudo. Você mora numa casa alugada, faça o seguro dessa casa, né? Para quê? Para que você proteja essa casa, caso você tenha que pagar por algum dano que você cause a ela, tá? E aí, quando a gente fala em fazer o seguro da casa, a gente não fala só em proteger a estrutura, mas a gente fala também em proteger o conteúdo, né, dessa casa. Então, proteja a sua geladeira, proteja a sua televisão, proteja os bens que você tem dentro dessa casa, né? Proteja teu telefone, teu notebook, proteja os bens que custam caro também dentro dessa casa. Então, faz sempre sentido a gente fazer uma análise do que, até quanto, né? Qual é a minha economia guardada e, assim, se a gente consegue guardar alguma coisa, com certeza essa quantia já tem um destino, né? Mas, assim, hoje, você poderia arcar hoje com algum tipo de prejuízo como esse? Muitas vezes não. Não. Então, o que a gente precisa proteger e do que a gente precisa proteger? São duas perguntas que fazem total sentido na hora de você contratar, tá? Então, exemplo, uma casa alugada, eu faria para a casa e para a estrutura, né? Para a estrutura da casa e para o conteúdo. E quando a gente fala também em conteúdo, Paty, a gente fala em coberturas adicionais, porque toda vez que a gente fala em seguro, a gente imagina o quê? Até o exemplo que você trouxe, a casa pegando fogo, né? A gente imagina um incêndio ocorrendo ali, a gente vai ter que pagar para reconstruir essa casa toda. Mas não é só isso, né? O seguro hoje ele oferece muito mais que isso. Isso é só uma das coberturas que a gente tem no seguro, tá? Mas a gente tem hoje várias coberturas que são adicionais. Então lá, deu um curto-circuito, você queimou tua geladeira. Isso é incêndio? Não, isso é curto-circuito, isso é dano elétrico. Então, você pode contratar coberturas que tenham a ver com a questão do seu conteúdo também, tá? E aí, algumas ideias, né, do que você pode contratar. Cobertura de quebra de vidros, tá? Que é uma cobertura bem bacana, que assim, na seguradora em que eu trabalho, a gente ampara box, janela, tampo de mesa, né? Se tá uma bagunça na sua casa, você tem 2 filhos, tá todo mundo pulando, esqueci o nome do cachorro, tá pulando também, de repente, bateu, quebrou o tampo de uma mesa. Quanto custa o tampo de uma mesa hoje, de vidro, né? Dependendo do tipo de mesa que você tem, é 2, 3 mil reais, né? Então, a cobertura de quebra de vidros, ela ampara isso também. E muita gente não sabe, né? Fala assim, tem que colocar lá quebra de vidro porque vai cobrir a minha janela, né? Não é só a janela, é mais que isso. O seu fogão é um cooktop, ele é de vidro. Ele também pode estar amparado dentro dessa cobertura, tá? Uhum. Cada seguradora trabalha de uma maneira, né? A minha ampara isso também. Ou seja, é uma cobertura que é muito interessante, né? Quantos banheiros você tem na sua casa? Você tem um ou tem 2? Eu tenho 2. Tem 2. Tem box de vidro nos 2? Ainda não. Não. Mas Se preciso. tivesse, mas assim, a hora que você colocar quanto custa um box, né, de banheiro, é algo que assim, há um tempo atrás era R$ 200, aí passou para 400, 500, 600, dependendo do tipo do box, é muito mais caro que isso, né? Então aí você tá de repente limpando o banheiro, escorrega, pá, cai, quebrou aquele vidro de box. E aí, você tem dinheiro para colocar outro? Então é uma cobertura interessante da gente analisar e trazer, né? Cobertura de roubo, de subtração de bens, né? Se entra alguém que invade realmente tua casa, arromba a tua casa, deixa vestígio e tudo. Até porque assim, Sim. é bem importante também a gente falar que essa cobertura de subtração de bens, ela existe não para caso de bens que simplesmente sumiram. Estava aqui em casa, mas sumiu, alguém entrou e pegou. Não. Uhum. Mas se tem ali algum vestígio, né, de que a casa foi realmente arrombada, de que foi forçada, sei lá, forçaram fechadura, quebraram um vidro, alguma coisa assim para entrar, ela tá amparada, né? E aí, o quanto de bens você tem na sua casa hoje, né, que você pode amparar? Tá, você tem lá a tua maquininha de café, você tem lá a tua televisãozinha, não sei o quê, você tem teu notebook, então você pode amparar isso também. Então, veja, a tua casa é alugada, você está amparando a casa, mas você está também se protegendo. Uma outra coisa que eu adoro falar, que eu acho assim fantástico dentro do seguro e que muita gente não sabe que tem. E aí eu, né, como boa vendedora, brilho o olho quando fala. Responsabilidade civil familiar. Você já ouviu falar disso, Paty? Não, isso eu não conhecia. Não? Então, assim, quando a gente fala em responsabilidade civil, quando você está contratando seguro do teu carro, você pensa assim, preciso ter
A cobertura de responsabilidade civil, preciso ter a cobertura do quê? De terceiros. Do mal que eu causo a um terceiro. Então, eu bati num outro carro, eu vou lá na cobertura de terceiro amparar esse cara. A cobertura de responsabilidade civil familiar é a mesma coisa. Só que o pulo do gato, a sacada disso, é que dentro de algumas seguradoras, e até eu falo dentro da minha, ela ampara você dentro e fora de casa. Então, você tem filhos que são menores aí, né, que 18 anos, e teu filho, de repente, foi numa loja, aí em Guaporé, uma loja de eletrônicos. De cristais. Tudo, tá lá. Ou uma loja de cristais mesmo. Foi numa loja de cristais, e aí se empolgou vendo uma coisa, na hora que ele deu aquela virada, pá, derrubou uma prateleira inteira de cristais. 5, 6 mil reais de prejuízo. Você tem esse dinheiro para pagar? Né? Não. Se você não tem esse dinheiro para pagar, o que a loja vai fazer com você? Ela vai te acionar, né? Eu vou. Vai pra justiça. Eu vou dizer, ó, pode ficar com o guri pra ti. Não sei. Tanto que eu nem levo. Você, não levo. Quer ir por um período, né? Até que ele se pague. Né? Bota pra lavar chão aí até pagar tudo. Então, você sabia que isso estaria amparado dentro da cobertura de responsabilidade? Não, eu não sabia que tinha. Que você pode ter dentro da tua residência? Não sabia. Amparado. Até um exemplo que a gente dá, eu falo que é um terrorista, né? Uma criança de 4 anos que entrou numa loja Sephora, que a gente sabe que é caríssima, né? Uma perfumaria caríssima e uma loja de cosméticos, perfumes. E a criança brincou de aquarela, assim, na loja. Ah, sombra, legal, bonita. Brincou na loja de aquarela. 4 mil reais, prejuízo. Quem pagou? A seguradora pagou. Sim. Que isso é responsabilidade civil familiar. Então, quando o pessoal vê lá, vou contratar um segurinho de residência, né? Vou colocar uma coberturazinha lá de responsabilidade civil familiar, que é para se o meu filho quebrar a janela do vizinho. Não é só isso, né? É muito mais que isso. Então, um dano material, corporal, involuntário que você causa a um terceiro, pode ser amparado aí, em RC familiar. Então, olha só, né? A gente saiu da proteção de um patrimônio existente, né? Que é a tua casa alugada, e foi para coberturas que fazem sentido para casa e para você, né? Para você também. Então, dá para incluir cachorro nisso? Por quê? Não, está incluído. te digo porque é o seguinte, ó, o que aconteceu? Tinha, agora eu não me lembro se foi o meu cachorro ou se foi o cachorro do meu irmão. Eu sei que um deles arranhou a porta do carro do meu pai. Tá, ó, falar na fera, tá fera aí. Acho que foi ele, então. Acho que foi ele. Mas assim, ó, teve um dos dois que arranhou a porta do carro do meu pai. E eu fico pensando no seguinte, cara, claro, a gente conseguiu ali fazer um mesh, olha, todo o amor e carinho a gente conseguiu resolver assim com um custo bem baixo. Mas se fosse, de repente, se fosse o carro de outra pessoa, ou se fosse uma outra situação, ou se fosse um cachorro maior, daqui a pouco teria que trocar a porta inteira, dependendo do estrago. Assim, se o cachorro ele morde um outro cachorro, né? Eu sempre brinco, eu falo assim, se teu Rottweiler engoliu o Yorkshire do vizinho, né? Ficou entalado. Mas, gente, é algo que pode acontecer, né? Sim, a gente já viu várias situações como essa. Então, o teu bichinho doméstico, ele também está incluído nessa cobertura. Porque ele não deixou de causar um dano corporal ou um dano material a um terceiro, né? Digamos que você está passando lá com teu filhotinho, né? Filho do cão, terrorista também, né? E aí você está passando num condomínio chiquetérrimo, daqueles que as casas não têm muro, né? E tem aqueles jardins incríveis, maravilhosos e tudo mais. E, de repente, teu cachorro foi lá e danificou um jardim inteiro, né? Um jardim daquele de palmeira de 100 mil reais, de móveis caríssimos, não sei o que, porque existe, né? Tanto que a gente tem até a cobertura de jardins também, né? Nossa. A gente tem uma cobertura especial para essas casas e tudo que atende realmente a questão de jardins, né? E aí, digamos que teu cachorro foi lá e danificou um jardim como esse.
RC familiar. Teu cachorro, teu Rottweiler engoliu o Yorkshire do vizinho. Quanto custa um Yorkshire novo? RC familiar. Teu cachorro mordeu um vizinho. RC familiar. Você tem uma empregada que está dentro da tua casa hoje trabalhando e ela, no desempenhar ali da função dela, ela causou um mal a alguém. Tá? Sei lá, bateu em alguma coisa, desmoronou alguma coisa em cima de alguma pessoa, enfim, ela causou um mal a alguém. RC familiar. Então, olhe como é incrível, né? Você realmente navegar pelo ambiente do seguro. Porque são coisas que as pessoas de fato não conhecem, né? Não conhecem mesmo. Dentro do próprio seguro residencial de algumas seguradoras, e eu volto, né, a falar no meu Porto Seguro, a gente tem até a cobertura de auxílio funeral. Tá? Você paga hoje um plano funeral, quantas pessoas, talvez até aí em Guaporé mesmo, você possa falar também, né? Mas assim, eu lembro que a minha família, ela paga um plano funeral. Aí nesse plano a gente não paga nada, né? Na hora em que acontece alguma coisa, que alguém falece, a gente não paga nada. A gente só sai para poder realmente resolver algumas coisas. Mas tem gente que não consegue pagar esse tipo de plano funeral, até porque ele custa mais de R$50 por mês. Então, se a gente vai fazer uma conta, 50 vezes 12 é R$600, né? Que a gente está chutando aí por baixo se a gente for falar em um ano. Hoje, dentro de seguradora, a gente tem um reembolso, a gente tem um auxílio funeral. Então, se acontece alguma coisa com alguém, a gente paga, a gente apresenta na seguradora e a seguradora ainda por cima nos reembolsa. E isso tudo dentro do seguro residencial, ou seja, a gente tem um universo de possibilidades que a gente pode explorar dentro do seguro residencial. Cobertura de subtração de bicicleta, a gente consegue amparar a bicicleta dentro e fora da casa. Ah, você está andando de bicicleta lá no outro lugar, teu filho está andando lá e ele foi assaltado, subtração de bicicleta, você consegue amparar. Ou seja, só no teu universo a gente falou de algumas coberturas e de um produto só, que é só do residência. Então, dentro do residencial, a gente tem uma infinidade de coisas. RC familiar, vazamento de tanques e tubulações. Ah, você mora num apartamento e teu apartamento está vazando, né? Está com algum problema de tubulação e tudo mais. Isso está fazendo com que você perca parede, móveis, sei lá. Então, assim, você tem um universo inteiro de possibilidades de contratação. E aí a dica qual é? É sempre fazer uma análise do que o pessoal está te oferecendo. Normalmente, quem te oferece seguro residencial, muitas vezes, é o banco. E o banco, ele te oferece alguns pacotinhos. Pá, isso aqui. É dano elétrico, incêndio, RC familiar, às vezes uma quebra de vidro, às vezes um vazamento, às vezes uma cobertura financeira, um perda ou pagamento de aluguel, pagamento de condomínio, algo assim. Mas é um pacotinho. Sempre dá uma olhada com carinho, vê, pede assim, me passa a listagem total de coberturas, até para eu ver se tem mais alguma coisa, né, que eu possa realmente contratar, que me seja interessante. E também, muitas vezes, eles também te passam um pacotinho das assistências, porque olha que legal, né? A gente ainda está falando de residência, a gente ainda está falando só da proteção da tua casa alugada, mas você tem assistências dentro do seguro. As assistências são o quê? São serviços que você pode chamar. Então, a gente tem pacotes gratuitos de assistência, por exemplo, que vão te trazer o reparo para a tua linha branca. Ah, tua geladeira está com problema, parou de gelar. Você vai chamar um cara para poder ver isso, não vai? Quanto custa a vinda desse cara até sua casa para poder ver isso, né? Hoje, a gente dificilmente acha um serviço que o cara vem até a nossa casa resolver o nosso problema por menos que R$100. Né? E quando você faz um seguro, você tem um pacote de assistências que você pode acionar. Então, muitas vezes tem lá o eletricista, o encanador, o chaveiro. Ah, perdeu uma chave, deu problema numa chave, a chave quebrou na fechadura. Quanto custa para o cara vir e trocar, colocar outra? Está dentro do seguro. Ah, deu um problema na geladeira. Eu até brinco, né? Que eu, antes de entrar de férias, eu estava dando treinamento de residencial toda semana. E aí eu brincava, eu falava assim, gente, é incrível, porque quanto mais a gente fica em casa, mais realmente a gente usa a casa. E eu consegui quebrar praticamente 3 coisas de casa, desde que eu entrei na quarentena. É sério, quebrei. Tipo, minha máquina de lavar foi, porque ela faz uma parte, outra parte não faz. Meu micro-ondas não ligava, não funcionava mais. E olha que eu quase nem uso micro-ondas. Mas, enfim, resolveu entrar na pira também. E o meu ventilador de teto parou de funcionar.
3 coisas. O que eu fiz? Chamei a seguradora aqui para casa, WhatsApp, ó, queridos, vem aqui, tô com problema, qual é o problema? Ah, o problema é esse. Pronto, veio Então o cara aqui vamos. em casa, deu uma olhada, a máquina tem que trocar isso, isso e isso. É só eu comprar peça, ele vem e coloca. Não pago mão de obra, só vou comprar pecinha. Sim, sim. Ah, o micro-ondas tem que mexer nisso. Ele veio e arrumou, tranquilo. Ah, o ventilador de teto, o problema, na verdade, nem estava no ventilador, estava no... como é que fala? No interruptor. Estava lá no interruptor o meu problema. Ele veio, mexeu no interruptor, identificou o que era, falou assim, ó, pega a peça. Eu fui correndo no material de construção, comprei, ele mexeu no negócio do interruptor, pronto, tá funcionando. Então, assim, quanto eu pagaria para esse cara vir na minha casa hoje Sim. fazer isso? Né? Ah, eu moro numa casa, né? Você mora numa casa. Você não mora num apartamento. A tua casa tem calha, tem a caixa d'água em cima. Você paga para alguém limpar essa caixa d'água para você? Pois é. Muitas vezes você tem que pagar, né? Você tem que realmente pagar. E aí, a franquia no valor iria ser coberto. Já respondo aqui. E aí, o que acontece? Você tem que fazer uma análise também desse pacote de serviço, porque muitas vezes o corretor, na ansiedade de te vender, ele te manda um pacotinho ali, prontinho, e aí você escolhe, você acha, ah, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, isso aqui talvez eu use e tudo, ah, eu vou fechar isso aqui. Peça para ele para ver o que realmente tem mais, tá? Porque às vezes você paga um pouquinho mais caro, mas você contrata mais serviços que vão fazer sentido para você. Sim. Então, assim, um serviço de reparo de ar-condicionado, a limpeza do ar-condicionado, um serviço da limpeza da caixa d'água e tudo. Eu fechei até um contrato há um tempo atrás, que eu falo sempre para todo mundo. Eu fechei um contrato com um hospital que a gente tinha apresentado, assim, a cláusula mais simples de serviço para ela. E quando ela viu a cláusula mais cara, ela falou assim, não, eu vou pagar porque essa cláusula faz sentido para mim, né? Essa cláusula vai me trazer, de fato, tudo que realmente eu estou precisando e ainda vai valer a pena. E detalhe, Paty, quanto custa, né, um seguro residencial? Quanto custa para você ter tudo isso durante um ano inteiro, né? Para você ter tudo isso? É muito mais barato, muitas vezes, que o do teu automóvel, né? Um seguro de automóvel, ele gira entre R$1.000, R$1.200, R$2.000, dependendo do automóvel, né? Sim. A média é de R$1.500 a R$2.000, mais ou menos. Um seguro de residencial, a média é de R$300. Ou seja, é muito pouco o valor que você vai pagar durante o ano inteiro para usufruir de tudo isso. R$300 eu já teria pago para o cara que veio aqui 3 vezes e acabou. E se minha casa pegasse fogo, eu não estaria amparada, né? Sim. Então, tudo isso você consegue fazer dentro do teu seguro residencial. Ou seja, é custo-benefício, é valor agregado, né? É você fazer uma análise de o quanto você teria para dispor se você perdesse algum daqueles teus bens. E a dica é, na hora de contratar, avalie as coberturas que tem disponíveis para ver o que faz sentido para você, né? E avalie os serviços disponíveis para ver o que também faz sentido para você. Uhum. Minha casa tem ar-condicionado. Quanto custa o reparo de um ar-condicionado? Todo ano você tem que chamar alguém para vir dar uma olhada, né? Quanto custa isso? Custa R$150. Quanto custa para eu colocar esse serviço dentro do meu seguro? Porque quando você coloca um serviço dentro do seguro, normalmente você coloca um pacote de serviços dentro do seguro, né? E aí, quanto custa para você ter esse pacote todo ali dentro com você? Então, faça conta, né? Eu sempre brinco, faça conta, porque vale a pena. O seguro é algo que se paga durante o ano, quando você vai utilizando, tá? Vamos Sim. só responder aqui. Sim. Não. Um pacote... Isso. Falar. Pergunte. Vamos lá. Ó, o Elias está perguntando aqui. Quando comprei um pacote de seguro residencial e na hora que precisei de usar após as chuvas de janeiro, descobri que iria ser coberto, porém tinha franquia no valor a ser coberto. Essa é uma outra questão que você também tem que avaliar, tá, Elias, na hora da contratação. Porque tem alguns fatores que são interessantes. Então, o primeiro deles né, analisar as coberturas que fazem sentido para você, analisar os serviços que fazem sentido para você também, e na exposição desse seguro, dá uma olhada em toda essa questão de franquia, tá? Porque normalmente você pode contratar com ou sem franquia, tem alguns pacotes. É claro que quando você contrata sem franquia, você vai pagar um pouco mais caro no seguro,
mas na hora, né, que o bicho pegar, você não vai ter lá a participação. Mas faça uma análise, tá? Porque às vezes, encarece demais, agora eu não vou ter condição de pagar assim, eu prefiro pagar com a franquia. Eu sempre prefiro analisar e sempre prefiro pensar que é melhor eu pagar um pouco mais caro hoje do que amanhã, na hora de um incêndio, na hora de um problema com a água, enfim, na hora de qualquer outro problema, eu ter que, né, ser descontado aí de um valor de uma franquia, tá? Porque a franquia, ela funciona exatamente igual ao do carro. 5%, 10%, 15% e sempre com um valor mínimo a ser pago. E assim, não é que você vai pagar, mas é que a gente vai descontar. Então, o teu incêndio, você teve um incêndio na tua casa, teu prejuízo foi de R$ 25.000, tua franquia é de 10%. Ao invés de pagar 25 mil, eu vou te pagar 22.500. Eu vou descontar o percentual e vou te pagar o restante. É a participação. Mas é algo para você analisar, tá? Porque assim, às vezes vale realmente mais a pena, paga um pouquinho mais caro agora e não tem POS lá na frente. Isso é regra, Carol? Não, isso é você que vai definir, né? Eu quero muito fazer, mas o meu bolso agora não me deixa pagar um seguro um pouco mais caro. Sim. Dá para você parcelar, de repente, isso em mais vezes, né? Para caber no teu bolso no mês? Não dá para você parcelar? Você quer pagar à vista? Enfim, faça essa análise, tá? Mas é algo interessante, algo para a gente analisar também. Pois é, eu vejo que a parte de seguros é muito importante fazer cálculo, como tu falou. Porque, primeiro, eu preciso saber se eu tenho condições de arcar com o seguro que eu estou contratando, né? Então, muitas vezes, a gente tem um orçamento tão apertado, tem um orçamento tão justo, tão enxuto, que a gente não consegue incluir o seguro. Por isso que é importante a gente sempre ter uma sobra de dinheiro, fazer uma reserva financeira, deixar essas coisas bem alinhadas para que a gente possa contratar um seguro e deixar a nossa família amparada. Em relação ao seguro de vida, eu brinco muito com o pessoal, porque é o seguinte, as pessoas elas não estão acostumadas a receber um dinheiro assim, né? Sim. E aí eu vejo o seguinte, as pessoas, o principal objetivo do seguro é o quê? Né? Vamos falar do seguro de vida. Me acontece alguma coisa, fica meu marido, 2 filhos e um pet. Né? Poxa, tem a pensão, né, do meu trabalho, enfim, tem toda uma situação aí que vai se configurar. Você tem também. Então, o que acontece? De repente ele pega um valor e aí se deslumbra, porque, nossa, 300... Olha, para de chorar na hora, como eu digo, né? Bota a mão nos 350 mil ali, bota a mão em 500... Eu já vi gente fazer seguro aí de R$500.000, e aí assim, nossa, gente, olha só... E aí começa, carro zero, não sei o quê... Gente, em 2 meses, as pessoas conseguem torrar o dinheiro do seguro. Às vezes até em menos. Até em menos. Mas assim, e vão comprar coisas que não vão conseguir sustentar depois. E eu acho que esse é o principal problema. Porque a gente vê assim, agora saiu essa galera do BBB, né? Qual é a primeira coisa que fazem? Comprar cobertura. Eu quero triplex, né? E aí... Gente, e o IPTU dessa porcaria que tu está comprando? O condomínio, como é que tu vai sustentar essa estrutura? Então, tipo assim, o carrão, que a roda do carro é R$2.000, R$3.000, né? Exatamente. O pneu é milão, R$1.500, e aí, né? Não, eu fico pensando o seguinte, a gente roda pra caramba, porque o meu marido estuda fora da cidade, eu trabalho fora da cidade. Então, a gente está sempre... E a gente tem um carro só, a gente anda aí por tudo quanto é lado. Cara, a cada 1 ano e meio a gente tem que trocar todos os pneus. Tá? Só que o meu pneu é 180 pila, é R$200 cada um. Esses dias eu vi uma nota fiscal de um pneu que custa 3 mil. R$3.000, paga 8 anos do meu IPVA.
Eu não quero ter esse carro, não me interessa nem qual é o carro, eu não quero ter esse carro. Eu não quero botar R$ 3.000 num pneu. Num pneu. É. Daí vocês vão me dizer assim, ai, que pensamento de pobre. Eu digo, não, eu quero um carro que me leve e me traga. Eu não preciso de carro para alguém dar um tapinha. Carrão, hein? Tá bem, hein? Gente, eu mostro que eu tô bem de outro jeito, não é o carro. E eu conheço um monte de gente que tem carrão e que vive uma vida filha da mãe. Então eu prefiro ter o meu QQ, eu tenho um QQ. Amo, adoro, é pequenininho, aconchegante. Ele te obriga, ele te obriga a ser minimalista, Uhum. sabe? Então, assim, a gente vai passar 10 dias fora, né? Normalmente Natal e Ano Novo a gente vai para casa dos meus pais, vai para vai para casa do meu sogro, ou a gente fica em casa, enfim. Mas quando a gente sai, é uma mochila para cada um, porque não cabe no porta-mala, É bem pequenininho, né? né? Mas assim, eu amo meu carrinho, eu tomo todo o cuidado para que não aconteça nada com ele. Por quê? Porque ele é importante para mim, eu sou muito feliz, ele me faz feliz. Né? É diferente de ter um carro que só me dá despesa, é diferente de um carro que não agrega em nada. Então eu sou apaixonada por ele. E eu acho assim, ó, que as pessoas elas se perdem nesse negócio de seguro, né? Porque às vezes recebem um valor que poderia dar uma tranquilidade para a sua família, para os seus filhos, a questão de escola dos filhos, um monte de coisa. E o pessoal simplesmente gasta com bobagem, gasta com coisas assim, ó, que não. É diferente. Às vezes a gente brinca que assim, ó, às vezes tem aquele marido que chega para a mulher e diz assim, nega véia, olha só, se eu morrer, pega o dinheiro, vai viajar, vai fazer uma plástica, bota uns peitão, vai conseguir um marido novo para ti. É tudo um acordo, né? É tudo uma coisa assim, ó. Cada família tem o seu jeito. Mas Agora, assim, né? existe uma Não tem diferença como entre, garantir, né? entre tu fazer um acordo, né, e dizer, olha, quando eu morrer, tu pega esse dinheiro, tu faz como eu digo, faz um enterro daqueles assim, gostoso, com música clássica, com violino, com bebida, com festa. Cada um decide o que quer para sua passagem. E principalmente para depois dela. Mas é diferente das pessoas gastarem porque elas não têm preparo nenhum para lidar com o dinheiro que estão recebendo. E aí, logo em seguida, estão endividadas, a qualidade da escola, da educação do filho fica prejudicada, tem uma série de coisas aí que é de se pensar, né? Das pessoas Mas eu pensam. acho, Paty, que isso tem muito a ver com até, assim, no início eu estava falando, né, que a gente aqui não tem a cultura do seguro, né? E isso bate muito numa tecla que você nos mostra também muito fortemente todos os dias, né? Que é a questão, assim, a gente não tem a cultura de ter uma educação financeira, né? A gente não aprendeu desde o início que a gente poderia guardar dinheiro para ter, que a gente poderia usar o dinheiro de maneira consciente, Uhum. né? A gente não aprendeu a fazer isso. A gente cresceu, muitos de nós, né, crescemos numa sociedade onde a gente aprendeu que a gente tinha que estudar, depois de estudar a gente tinha que procurar um estágio, a gente tinha que entrar numa... Meu áudio está baixo. A gente tinha que entrar numa empresa e que com esse dinheiro que a gente tem, que a gente entra numa empresa, as primeiras coisas que a gente vai fazendo, né? Você vai tirar carteira, você vai entrar no financiamento, vai comprar um carro. Depois que você compra o carro, você vai comprar a tua casa, ou vice-versa, né? E aí você tem que ir correndo mobiliar aquela casa, porque você tem que ter sofá, porque você tem que ter geladeira, porque você tem que ter não sei o quê. Então, assim, a gente entra muito, né, na cultura do comprar, comprar, comprar. Enquanto que até em outros países a gente não vê as coisas funcionando, né, dessa maneira. Eu estou com uma amiga em Portugal que, assim, lá o aluguel, além de ser muito mais barato, as casas já vêm com tudo dentro. Com tudo. Com o sofá, com a cama, com o box do banheiro, com o prato, com o copo, com o garfo. Sim, já é. Sabe? A casa já vem com tudo. Então, assim,
Ao invés de você gastar um dinheiro todo para você comprar, né, construir, fazer a compra daquela casa e você tem isso. Então, assim, aí a gente há quem diga, né? Tipo, o que vale a pena? Vale a pena a gente pegar esse dinheiro e investir numa coisa que é nossa, ou vale a pena a gente pegar esse dinheiro e investir numa coisa que é do outro, né? Mas pagar e já está pronto. Através das coisas que a gente usa. E agora a gente vem desconstruindo um pouco isso, né? Uhum. Com minimalismo, a gente vem desconstruindo isso, mostrando que é melhor que você tenha mais estudo, né? Onde você possa, de repente, ganhar mais dinheiro lá na frente com o estudo do que você ter um carrão, né? Mas a gente cresceu acreditando nisso. Então, é por isso que eu vejo que, assim, as pessoas, elas não têm, muitas vezes, atitudes sadias, né? Em relação ao dinheiro. Faleceu alguém, pegou o seguro de vida, torrou tudo. Muito comum isso acontecer, né? Uhum. Saiu do Big Brother e comprou a cobertura. Muito comum, porque as pessoas cresceram acreditando que, assim, elas precisam mostrar o que elas são através do que elas têm. Sim. Né? E a verdade não é É. essa, né? Não adianta nada você ter uma casona, ter um carrão e tudo, se você é um mau caráter, de repente, né? Não, é aquela história assim, é muito bom desejar tudo isso, muito bom trabalhar para conquistar tudo isso, e é muito bom tu descobrir que o teu dinheiro depois pode manter tudo isso, né? Por isso que a gente vai devagarinho. Exatamente. Eu trabalhei numa empresa que a minha gerente, ela sempre falava assim, você tem que ter conta, você tem que fazer conta, você tem que ter conta, porque senão você não compra nada. E aí eu achava muito engraçado aquilo, né? Eu falava assim, maluca, velho. Mas ela ganhava bastante dinheiro e tudo. Eu lembro que a gente fez um evento nessa empresa que era assim, tipo um evento top, até um evento gaúcho, inclusive, por sinal. E aí, nesse evento, a gente tinha uma meta lá altíssima de vendas e tudo assim, contando aqui, né? R$500.000 era o que a gente tinha que vender em 3 dias. Aí tá, né? A gente corre tudo lá para trabalhar um monte para poder vender aquele R$500.000, não sei o quê. Vendemos, eu vendi 600 e poucos mil. Consegui bater minha meta e tudo. Ganhei celular, ganhei viagem e ganhei muito dinheiro. Na hora que chegou esse dinheiro para a gente receber, desconto de INSS, desconto de imposto de renda, desconto de tudo em cima. Falei, gente, mas tipo assim, eu ganhei esse tanto de dinheiro e eu tô pagando tudo isso aqui de imposto de renda, não sei o quê. Eu lembro bem da frase, que ela me disse que tem até muito a ver com isso que você tá falando. Ela falou assim, quisera que todo mundo pudesse pagar tudo isso de imposto de renda, porque você está recebendo muito. Não faz todo sentido, não é ótimo você receber muito e poder pagar tudo isso. Eu falava assim, não, mas isso é uma injustiça e tudo. Mas esse modelo mental dela de pensamento é algo que realmente a gente não tem, né? Porque a gente começa lá com o pensamento da pobreza, né? Tipo assim, eu não quero ter um carro caro para gastar R$3.000. Mas pensa, que bom se você tiver tanto dinheiro, né? Que realmente possa ter esse carro caro e possa ter a qualquer hora R$3.000 para gastar no pneu, né? R$12.000 para trocar o pneu do carro inteiro, né? Quisera realmente que a gente tivesse tudo isso. Mas a gente é tão trabalhado, né? Tem tanta essa crença enraigada dentro da gente de né, olha quanto que eu vou gastar e tudo, mas a gente às vezes tem que pensar em realmente aumentar a frigideira, né? Aumentar o tamanho dessa frigideira para pegar o peixe maior também. Eu estava dizendo esses dias, né? Diz coisa boa pagar imposto de renda. E que coisa boa ter filho para bater o imposto de renda também. Melhor ainda. Melhor ainda. Se de pet eu tava bem. Pois é. Tomara que um dia aceitem pet como filho, como dependente. Mas é uma coisa assim, ó. Existe uma diferença, que isso é uma coisa muito importante, existe uma diferença entre ter dinheiro e viver o conforto ou querer o conforto que o dinheiro proporciona sem ter dinheiro.
né? Porque as pessoas normalmente elas querem realizar todos os sonhos ao mesmo tempo. Então eu quero ter carrão, quero ter casa, eu quero ter piscina, eu quero ter não sei o quê, só que o dinheiro não acompanha. Ontem nós fizemos um bate-papo com a Kerly Barbosa, que ela é coach de carreira. E o grande lance, que é realmente o lance do educador financeiro, é colocar esses 20% de trabalho que a gente coloca todo o esforço para a criatura ajustar suas contas, pagar suas dívidas, tudo direitinho, e 80% é fazer com que a criatura ganhe mais. Né? Por quê? Porque todo mundo tem sonho, todo mundo tem vontade, todo mundo. É óbvio que, por exemplo, eu gosto do que é compacto. Eu tenho uma caminhonete da Mitsubishi que eu acho fantástica. Fico pensando, cara, o dia que eu bater 1 milhão, dá para ter um carro desse. Ou daqui a pouco, coisas que normalmente acontecem, né? A gente vai lá, coloca aquele projeto assim, não, quando eu bater, é, eu quero ter uma casa assim, nananana, e aí eu começo a juntar dinheiro para fazer as coisas acontecerem. Pode chegar de ter 1 milhão e dizer assim, não, não valeu a pena. Mudei de ideia, né? Mudei de ideia. Tá aí o nosso querido dono do Facebook que até pouco tempo atrás tinha um Beetle, né, que é o Fuquinha novo, Sim. né? Outro tem um carro elétrico, outro tem um negócio mais bacana. Enfim, é muita função e nós vamos cair daqui a pouco, Carol, porque já foi 58 minutos. Dura quanto tempo? Dura 1 hora. O senão o Instagram nos derruba aqui. Carol, quero te agradecer demais. Quero que tu dê um tchau para a galera. Mas eu quero agradecer demais quem esteve por aqui. Vamos gravar, vamos deixar no YouTube para quem quiser mais informações sobre seguros. Vou deixar o link do Instagram da Carol, quem quiser acompanhar a Carol, saber mais também sobre o trabalho dela. Carol, dá tchau para a galera aí. Gente, obrigada aí por terem entrado. Que vocês quiserem saber aí acerca de seguros, ideias, mais dicas e tudo mais, né? Aqui a gente acabou falando só de residência, automóvel e vida, tá? Mas tem da sua máquina fotográfica, tem do seu celular, tem da sua empresa, tem do seu condomínio, enfim, tem uma variação imensa, né, de coisas. Tem da prestação do seu serviço. Então, fiquem à vontade aí também para entrar em contato comigo, que a gente passa mais informações. Paty, foi ótimo, foi leve, gostoso. Sempre, contigo sempre. Sempre. Vamos fazer uma fotinho? Agora. Agora. Muito bem. Show. Beijo. Paty. Obrigada, meu amor. Até. Até.